Vamos entender agora quem são as pessoas que estão por trás de um fundo de investimento, como é que funciona, quem são os participantes de um fundo de investimento, quem são esses personagens. Vamos começar com quem? A instituição financeira, que é quem está autorizada a administrar fundos de investimento. Então presta atenção. Eu não posso achar, onde eu vou achar um fundo de investimento para investir? Não é em qualquer loja, presta atenção. Somente algumas instituições financeiras podem administrar fundos de investimento. São elas. Quem pode administrar fundo de investimento? Pode ser um banco que tem um banco de investimento, o nome já fala, né? Banco de investimento, ou um banco múltiplo que tenha entre as suas carteiras a carteira de investimento. Lembrando que para ser banco múltiplo não é necessário ter a carteira de investimento, tem que ter no mínimo duas, sendo uma delas a comercial de investimento. Pode ser uma corretora de títulos e valores mobiliários ou uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Basicamente são esses 4 tipos de instituições que podem administrar fundo de investimento. Esse CNPJ é o administrador, que é uma instituição financeira, tudo bem? Então pensa lá num banco. Santander, Itaú, a própria Caixa Econômica, apesar de não entrar aqui, a Caixa também pode administrar fundos de investimentos, tá? A Banco do Brasil e assim vai. Essa instituição financeira montou um fundo, então ela foi lá e criou um fundo de investimento. Criamos um fundo, claro que esse fundo tem que estar de acordo com a legislação. Então eu vou lá ver qual é a legislação vigente. É CVM 555. Ok, então o meu fundo que eu criei está de acordo com a legislação vigente. Beleza. E aí, o que eu faço? Feito isso, eu preciso de profissionais para trabalharem, para exercer algumas atividades aqui dentro. Um dos principais funcionários que eu vou ter que contratar é um cara para fazer a gestão. Então vamos lá. Vou botar aqui o gestor. Esse gestor, ele pode ser tanto pessoa física como também pode ser pessoa jurídica. Eu posso contratar um funcionário do meu banco para fazer o papel de gestor ou eu posso terceirizar essa gestão para uma outra instituição financeira. Tem fundos que a gestão é feita até por sistema, por computador, um robô, né? Então eu posso ser um funcionário meu, posso contratar um funcionário de terceiro, como eu posso contratar uma instituição financeira. O que esse gestor faz? Esse gestor, ele é responsável pela compra e venda dos ativos. Compra e venda dos ativos do fundo. Ou seja, toda decisão passa pelas mãos do gestor. É quem vai tomar a decisão no fundo. Então é responsável por tomar decisões. Essas decisões é a decisão de investir ou resgatar. Essas decisões do gestor, elas são impulsionadas pelos movimentos dos investidores. Como, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um investidor que resolve fazer a aplicação. Se ele vai aplicar, o dinheiro entra no fundo, consequentemente, o fundo não pode ficar com esse dinheiro parado. Então, toda vez que tiver alguém desejando fazer uma aplicação, colocar dinheiro no fundo, o gestor obriga-se a pegar esse dinheiro e comprar ativos para esse dinheiro ter uma rentabilidade. Então, se alguém faz investimentos no fundo, o gestor tem que pegar essa grana e comprar alguma coisa. Agora, o que ele vai comprar? Ele toma a decisão, ele escolhe se ele compra o ativo A, o ativo B da empresa X ou da empresa Y. Lembrando que as decisões dele têm que estar de acordo com a legislação. Tem que ver o que a lei permite esse tipo de fundo comprar. Então, esse fundo tem uma caracterização, tem uma legislação e ele age de acordo com a lei. Por exemplo, é um fundo de ações que compra ações. Beleza, então ele vai ter que comprar no mínimo 67% da carteira de ações. Agora, se ele vai comprar ações da Petrobras, da Vale, da Gol, do Banco do Brasil, da Ambev, Embev, dane-se ele que escolhe, porque ele vai tomar essas decisões, esse é o poder do gestor. Beleza? Então, aqui nós temos o cara querendo aplicar, toda vez que aplicar vai gerar, tem a exigência para o gestor comprar ativos. O contrário também é verdadeiro. Se esse bonequinho resolve pedir o dinheiro dele de volta, fazer o que nós chamamos de resgate, ele quer resgatar, como é que eu vou pagar o cara se eu tenho papéis e não dinheiro? Quando ele aplicou, eu transformei em títulos públicos, transformei em CDB, transformei em ações, transformei em debêntures. Agora ele fala, me dá meu dinheiro, o que eu vou fazer? Vou dar em ações para ele? Então toda vez que houver resgate, obriga o gestor a vender esses ativos que ele comprou. Ele vai ter que vender para poder honrar o cara em espécie aqui na ponta. Então essas compras e vendas do gestor, ela é motivada também pelas aplicações e resgate.
Por que também? Porque às vezes ninguém aplicou, ninguém resgatou, mas o gestor não está feliz com o papel vermelho, ele quer comprar o azul. Ele vende vermelho e compra o azul. Então, o gestor é quem vai tomar as decisões, claro que as decisões são de acordo com a legislação do fundo. Talvez depois do administrador, né? Depois do administrador, com certeza, o principal funcionário dessa brincadeira. Na verdade, todo mundo tem que trabalhar bem, né? Mas o gestor é quem responde pela rentabilidade. Quando um fundo vai bem, o gestor comprou bem. Quando o fundo vai mal, o gestor comprou mal. Lembrando que ir bem ou ir mal é em relação ao mercado, beleza? Então vem comigo. Então esse administrador contrata lá um gestor. Além de contratar um gestor, ele precisa de alguém para fazer todo esse operacional. Entre fazer esse operacional, cuidar desses ativos aqui, fazer a custódia desses ativos. Esse cara recebe o nome de custodiante. O nome já é bem simples, né? Custodiar, guardar, conseguir a custódia, cuidar. Então esse custodiante é responsável por cuidar dos ativos, né? Ele vai fazer a custódia, responsável pela guarda dos ativos, tá? Entre outras atividades, a principal do custodiante é isso, guardar os ativos. Então, o gestor seleciona e o custodiante guarda. Faz um trabalho operacional. Dentro do condomínio, se a gente fazer sempre analogia de fundo com condomínio, o gestor é o síndico, tomando decisões para baixo e para cima. E o zelador faz cumprir essas decisões, faz uma parte mais operacional, que é, no caso, o custodiante faz o papel de zelador. E esse aqui faz como se fosse o papel do síndico, beleza? Agora, quando você vai comprar um pedaço desse imóvel, se a gente está falando em fundo, sempre lembrando de condomínio, né? E para morar em um condomínio você tem que comprar um terreno ou uma casa ou um apartamento ou o que for. Para comprar esse pedaço você precisa de um corretor para fazer essa compra, certo? Então, para morar no fundo, também não faça essas operações direto. Eu preciso de um corretor. Esse cara que vai intermediar essas operações aqui, ó, é chamado de, vou botar para cá, olha só, vou botar para cá, distribuidor. Distribuidor é o cara que vende as cotas para os nossos investidores. Quem vai fazer essa oferta é o distribuidor, é o corretor do imóvel. Agora presta atenção, cabeção. Para fazer corretagem de imóveis, se você quer ser corretor, meu sonho é ser corretor de imóveis, lá dá dinheiro, não é aqui no banco. Se você acha que é isso, vai lá ser corretor para te ver. Tem que passar numa prova, tem que ter a certificação, sei lá, CRM, CRAS, não sei o que, do CRA lá de que vende imóvel. Agora, você quer vender imóveis, precisa de certificação. Você quer vender fundos, que é condomínio, tem que ter a certificação, cabeção. Então esse distribuidor tem que ter certificação, no mínimo CPA 10. Depende muito para que público ele vai atender. Pode ser necessário tanto CPA 20, CEIA, como obrigatório. E fazer um plusinho, né? O CEIAzinho e o CFP faz um plusinho na carreira desse cara. Então o distribuidor é obrigado a ser certificado. O distribuidor é quem vai vender as cotas. Presta atenção, ele vende as cotas para os clientes, no caso, os cotistas. Tudo bem? Lindo? Beleza? Para essa coisa linda toda andar ou não, lembre-se que todos os fundos têm uma legislação CVM que eles têm que cumprir, e para saber se esse fundo está cumprindo ou não a regulamentação como deve, eu preciso contratar um auditor para fazer a auditoria. Mas presta atenção, eu não posso pegar o Joãozinho, que é o meu amigo, e ele audita para ele falar lá para a CVM que tá tudo lindo, porque o Joãozinho é meu amigo. Porque esse auditor tem que ser um auditor independente, ou seja, não pode ter uma relação comigo, tá? A CVM lista em seu site quais são os auditores que estão autorizados por ela a fazer auditoria em fundos. Sei lá, Price, Ernst Young, Deloitte. Então você tem um monte de instituições autorizadas, essas instituições vão fazer a auditoria. A legislação obriga que todo fundo tenha no mínimo uma auditoria por ano. Ele tem que ter no mínimo uma auditoria por ano. Essa auditoria vai gerar um extrato que eu vou enviar para a minha amiga CVM. Sim ou não? As auditorias eu mando para a CVM e digo se esse fundo está andando de acordo com a legislação. Lembrando que responsável
por toda a contratação desses funcionários, todas as contratações. Vamos botar aqui. O administrador, ele é responsável pela contratação de todos os prestadores de serviço, tá? Isso é responsabilidade do administrador. Além disso, o administrador também é responsável por comunicação com o cotista. Comunicação com o cotista. O cotista não recebeu o extrato no qual ele tinha que receber. Culpa do administrador. O cotista não foi informado do patrimônio do fundo. Culpa do administrador. Ele tem que fazer todas as comunicações direto com o cotista. Tudo bem? Ok? E lembrando também que esse nosso administrador, além de contratar todos os prestadores de serviço, ser responsável pela comunicação cotista, ele é o responsável legal pelo fundo de investimento. Quando eu falo legal, não quer dizer que ele é um cara divertido. Quer dizer, perante a legislação, quem responde pelo fundo é o administrador. Tanto é que esses caras, em geral, tirando o auditor independente, o gestor, o distribuidor, o custodiante, são funcionários dessa própria instituição. De maneira geral, é isso, né? Quem responde por todos esses trabalhos que estão acontecendo aqui é o próprio administrador, que pode ser punido caso esteja em desacordo com a legislação vigente. Beleza? Então, para resumir, administrador, responsável legal, responsável por comunicação com o cotista e responsável por contratar todos os prestadores de serviço. Gestor, quem toma a decisão, compra e venda dos ativos que compõem a carteira. Lembrando, quando tem aplicação ele compra, quando tem resgate ele vende. Beleza? Por falar em vender, o distribuidor é quem vende as cotas, é quem tem um contato direto com o cotista, e como ele tem contato direto, ele tem que estar certificado, lembre-se, né, do corretor de imóveis. Essa é a função do distribuidor. Distribuidor, contato direto, venda das cotas. Custodiante, responsável pela guarda dos ativos, fazer a custódia, bem facílimo. E o auditor independente vai fazer a auditoria, não pode ter relação com a instituição financeira que é o administrador do fundo, tem que ser um auditor autorizado pela CVM e tem que fazer no mínimo uma auditoria por ano, que é aquele balanço que o fundo vai fazer no mínimo uma vez por ano, tá? Pode ser feito mais auditorias? Pode, é legal até. Beleza? Tudo bem, então esses são os personagens de um fundo de investimento e esses são os caras que compõem a indústria, beleza? Espero que você tenha entendido e detonado as questões sobre esse assunto. Abraço, até a próxima.